qual é o argumento principal usado pelo STF, Alexandre de Moraes e a imprensa militante para justificar tudo o que está acontecendo no Brasil? A prisão de pessoas inocentes, a censura, usar a máquina estatal para perseguir politicamente pessoas da oposição. O argumento principal é que tudo foi feito para proteger a democracia. Se não fossem essas pessoas com suas atitudes heróicas e corajosas, a democracia do Brasil já teria entrado em colapso. Então tudo aconteceu para proteger a democracia. Por que eu estou falando isso? A revista The Economist, sempre, todos os anos, faz um estudo para analisar o nível de democracia de 170 países, eu acho. E eles levam vários pontos em consideração. E esse mapa é usado por muitas pessoas no mundo inteiro para ver qual país está melhorando a sua democracia, qual país está piorando a sua democracia. Eles levam em consideração a liberdade da imprensa, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, censura, perseguição, corrupção. E aqui é o que chama a atenção. Isso aqui devia estar passando no Fantástico e no Jornal Nacional, mas não vai passar. Bom, saiu aqui. Eu falei sobre isso há 6 dias, finalmente agora foi para a televisão. Vamos lá. O Alexandre de Moraes e Barroso e sua turminha são responsáveis por derrubar o Brasil no ranking de democracia mundial. Isso é uma bomba, gente. E o Brasil caiu 6 posições no índice de democracia da revista britânica The Economist. A pesquisa levou em conta o bloqueio da rede social X pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em 2023, o Brasil estava na posição 51. Em 2024, o país aparece na posição 57, com média de 6,49 numa escala que vai até 10 pontos. Um dos motivos da queda brasileira no índice foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tirou do ar a rede social X do bilionário americano Elon Musk. Moraes alegou falta de um representante legal que responda pela empresa no país. Se lembrando que não tinha um representante legal porque o Moraes tinha ameaçado prender o representante legal, tá? O bloqueio começou em setembro e durou 40 dias. Segundo os pesquisadores, o caso não tem paralelo nos países democráticos. Você ouviu isso? O que os pesquisadores falaram? Segundo os pesquisadores, o caso não tem paralelo nos países democráticos. Lembrando, o advogado do Trump Social e da Rumble falou que as ações do Alexandre de Moraes não acontecem nem na Coreia do Norte. Ultrapassou os limites das restrições à liberdade de expressão e é um exemplo à politização do judiciário. Outro motivo para a queda do Brasil no índice de democracia foi a divulgação em novembro do inquérito da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe para impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. As senhorinhas idosas no domingo num prédio vazio. Tá? Isso ajudou a derrubar a democracia. Pois, após a investigação da PF, a Procuradoria-Geral da União denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente, como os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Então vamos lá. Eu não sei se o que nesse caso, nesse segundo caso, derrubou a democracia foi a suposta tentativa de golpe, que qualquer pessoa no mundo inteiro sabe que não foi uma tentativa de golpe, ou se foi a instrumentalização dessa manifestação do 8 de janeiro para perseguir a oposição política. A minha opinião é que eles estão vendo o uso e a instrumentalização dessas senhorinhas idosas que invadiram um prédio público no domingo, um prédio vazio no domingo. A instrumentalização disso, isso sim pode ser usado como um critério para derrubar o nível de democracia no Brasil. Mas para concluir, isso é bombástico. Porque o Alexandre de Moraes justifica todas as suas ações como se fossem necessárias para salvar a democracia do tal fascismo imaginário que as redes sociais e as big techs que querem controlar o mundo e tal. Ele está jogando o Brasil no ralo do mundo. De acordo com esse relatório, o Brasil agora tem uma coisa que chama democracia falha. Falha é o termo no qual se enquadra o nível de democracia do Brasil. Tem democracia plena, democracia incompleta, democracia falha. Nós estamos no terceiro. Depois disso, já deixou de ser democracia. Nós estamos, por isso aqui, para deixarmos de ser democracia de acordo com um ranking usado internacionalmente graças ao salvador da democracia. E com certeza, ao final desse ano, vai ter piorado muito mais, porque tudo que a gente está vendo é que o Alexandre de Moraes pretende quintuplicar a aposta.
quer tirar o passaporte de um dos deputados federais mais votados porque ele está denunciando justamente o que está acontecendo no Brasil. Acabou de censurar o Rumble também e quer tirar todas as redes sociais do Brasil porque, de acordo com ele, isso vai resgatar a democracia. O STF quer que você acredite que eles estão todos fechados com Moraes, que Moraes está blindado e que as ações de Trump dos Estados Unidos não vão ter efeito no tribunal. Confia. Esse foi o recado, pelo menos, que foi transmitido por ela. Quem é ela? A Daniela Lima, a blogueira oficial da Globo News, que é porta-voz dos ministros do STF. Eu vou mostrar para você agora esse vídeo super rápido da Daniela Lima, de 50 segundos, em que ela teve coragem de dizer isso lá na Globo News. E esse pequeno vídeo, ele tem pelo menos quatro mentiras que eu vou te mostrar, todas aqui, e vamos checar a Daniela Lima. Então fica aqui comigo e vai fortalecendo aí a sua paciência para você poder aguentar esses 50 segundinhos da Daniela Lima falando um monte de besteiras e vai tentando aí identificar as mentiras. Qual é a avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa ofensiva, que virou uma ofensiva política mesmo, dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes? A de que, bom, o foco é o ministro Alexandre de Moraes, porque ele é o relator do caso, da denúncia contra Bolsonaro e outros 33 por tentativa de golpe. Mas, na verdade, trata-se de um ataque institucional e a reação, a ideia para esses ministros, conversei com 3 deles na semana que passou e durante o final de semana também, se a ideia era enfraquecê-lo, acabaram por causar o efeito oposto. No Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes está blindado e na magistratura espera-se movimentos, inclusive de entidades de classe, em favor dele também. Então, tiro no pé internamente, o Supremo fechado com Moraes. Dá uma olhada lá no blog. Gente, eu aposto que os nomes desses ministros aí mencionados pela Daniela Lima começam com A de Alexandre, G de Gilmar, F de Flávio Dino, como bem disse o Enio Viterbo lá no X. E vocês? Também acham isso? Mas vamos agora ver então as 4 mentiras, como eu te prometi, e vai me contando se você identificou elas. Bora aqui então para a primeira mentira. Bom, a Daniela ela traz um bastidor dos ministros chamando a ofensiva dos Estados Unidos contra Moraes de política. Gente, é política sim, como qualquer outra ação governamental, mas ela omite que a ofensiva também é jurídica, e especialmente a jurídica. O que, aliás, é o principal componente dessa ofensiva. Os americanos, eles se tornaram alvos das decisões ilegais, abusivas do Alexandre de Moraes. Essas decisões extrapolaram o Brasil e hoje tem uma aplicação global, ele se pretende ser o xerife do mundo. Tanto é que o ministro ele queria bloquear contas do Alan dos Santos na Rumble lá nos Estados Unidos, isso para o próprio público americano, e ainda cortar a monetização dele, o que foi estupindo o processo do Trump Media e da Rumble contra o Moraes. Ou seja, as decisões ilegais de Moraes, que passaram a atingir também cidadãos de empresas americanas, como Elon Musk, o X, a Rumble, brasileiros que têm cidadania americana, chamaram a atenção do Congresso e do governo americano. Esses abusos do Moraes são inequívocos, gente, são comprovados e dão base a ações e medidas legais, legítimas. Mas veja como nem a Daniela, nem os ministros nunca entram no mérito dos casos, né? Por que será, hein? Será que é porque eles estão totalmente errados? Então a primeira mentira aí é de que seria uma ação política. Com isso ela quer dizer que seria guiada por conveniência e oportunidade e não com base na lei. Não são nada aí de políticas nesse sentido dela, não. São políticas sim no sentido governamental, mas são especialmente jurídicas, porque são embasadas em fatos e por meio da aplicação da lei. São medidas legítimas, previstas no ordenamento americano, previstas em instrumentos internacionais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para serem adotadas quando acontecem abusos absurdos como esses que o Moraes tem praticado. Vamos agora para a segunda mentira. E a segunda é fácil de identificar. A Daniela diz que a razão da ofensiva dos Estados Unidos é porque Moraes é o relator do caso Bolsonaro. Caracoles! Como é que isso pode aparecer na Globo News ali, gente? Isso é uma mentira! Isso é uma deturpação enorme! É claro que não é por conta disso, Daniela Lima. A denúncia contra o Bolsonaro só foi apresentada agora. E desde o ano passado, o Congresso americano já está se mexendo contra o Moraes. É só lembrar dos arquivos do Congresso americano, daquela audiência com os parlamentares americanos, inclusive com o projeto para proibir Moraes de entrar nos Estados Unidos, que vem desde antes. Nada disso tem a ver com o caso Bolsonaro. Tem a ver sim com os abusos judiciais reiterados do Moraes, que atacam a liberdade de expressão, a censura e atingem inclusive empresas e cidadãos americanos. Essa é a realidade.
E tudo isso viola a lei brasileira, viola a lei americana, viola tratados e acordos internacionais assinados pelo Brasil e pelos Estados Unidos que prevêem as regras de citação. Tanto é que a juíza do caso Rumble, ela foi categórica, a juíza lá da Flórida, que julgou o caso da Rumble contra o Alexandre de Moraes, foi categórica ao dizer que, como o Moraes não seguiu nenhum dos procedimentos legais para intimar Rumble, as decisões deles eram nulas, sequer existiam no mundo jurídico. Ou seja, ela disse, Rumble, Trump Media, ignorem as decisões do Moraes, elas não valem nada. Quando saiu essa decisão, aliás, gente, a Daniela Lima ela também espalhou desinformação. E eu vou deixar o vídeo para vocês aqui verem na tela no final e na descrição. Então, essa ofensiva é contra esses abusos do Moraes. E não tem nada a ver com ele relatar o caso Bolsonaro. E mais, não são ataques institucionais, como ela chamou. Não, são medidas legais sobre fatos, sobre abusos, sobre atos, vamos dizer assim, ilícitos nacionalmente e internacionalmente. Você está gostando dessa nossa checada aqui na Daniela Lima e nos ministros do Supremo? Se está gostando, então curte o vídeo para que mais pessoas saibam a verdade. Eles têm um canal aberto, eles têm uma grande rede de comunicação para emplacar a versão deturpada deles. Nós temos as redes sociais, nós temos você para restabelecer a verdade. Vamos agora para a terceira mentira. A terceira mentira acontece quando a Daniela Lima fala que os ministros consideram que se a ideia da ofensiva americana era enfraquecer Moraes, o efeito foi oposto e que o Moraes agora está blindado no STF. Olha, gente, isso aí é conversa para inglês ver. Todo mundo sabe como o Moraes está fragilizado, como ele está exposto perante o mundo. Nunca houve tanto escrutínio em cima do Moraes como agora, seja da imprensa nacional, seja da internacional. Tanto é que Moraes fez aquele discurso na semana passada no STF totalmente desorientado, mostrando um abatimento gigantesco, com uma linguagem corporal horrível, mostrando nervosismo, medo, ansiedade. Eu vou deixar aqui na tela no final e na descrição o link do vídeo que eu fiz sobre isso aqui no canal. Mas para além disso, gente, como é que os ministros do STF podem dizer que Moraes está blindado? Quer dizer então que tudo o que ele fez desde 2019 está certo? Não tem autocrítica alguma? E quer dizer que Moraes então é perfeito e infalível e não pode errar nunca nem no futuro, eles vão proteger de qualquer jeito? Ou quer dizer que os ministros vão passar pano e abafar os erros dele sempre que ele cometer? Essa última é a hipótese mais provável, já que isso eles vêm fazendo há anos. Então por que blindar? Porque eles estão vendo isso como uma guerra, como uma questão de sobrevivência do próprio tribunal e dos seus ministros. O impeachment do Moraes é uma chave que abre a porta para que outros ministros do STF sofram o mesmo destino. Se Moraes sofreu impeachment, a chance de um segundo ministro sofrer impeachment aumenta muito. O STF sempre foi corporativista, gente. Ele sempre se fechou para defender os seus. Eu ouvia isso já lá no começo da Lava Jato, quando eu passei a frequentar a PGR. Eu ouvia isso de quem tinha trânsito diário lá na corte, e é a pura verdade. O STF é a instituição mais corporativista de todas no Brasil. E agora, então, eles se protegerem é uma questão de vida ou morte, de sobrevivência política. Afinal de contas, eles têm endossado as ações do Moraes. Ele leva as decisões dele para a turma, para o colegiado, e a turma, o colegiado do Moraes, endossa. Isso gera um acirramento de ânimos, é evidente, porque as apostas agora estão muito altas para o STF. Os riscos, as consequências da derrota são muito altos. E isso vai fazer com que, dentro desse espírito de guerra, de que os fins justificam os meios, de autopreservação do STF, eles vão trucidar o Bolsonaro. E a questão é, havia uma alternativa para a direita além da solução internacional? Havia uma alternativa para o Bolsonaro além de buscar essa solução internacional? Com um Senado frouxo, omisso, covarde que temos, com certeza ele não tinha e não existe. É só o poder que contém o poder. Até 2026, nós só temos essa solução, quando a gente vai ter então uma chance real de realizar o impeachment de Moraes depois de a gente eleger mais de 54 senadores de direita. Enquanto isso, é só a ação dos Estados Unidos, que é uma ação de poder, tanto político quanto jurídico, que pode frear os abusos dos ministros, inclusive contra Bolsonaro. Porque quanto mais escalar o conflito, mais o conflito vai prejudicar os resultados do governo Lula. E logo pode escalar, por exemplo, para um tarifaço do Trump. Isso pode prejudicar o governo, os resultados do governo, a economia e a reeleição de Lula e a continuidade do PT no poder. O que é algo que hoje o STF teme, é uma mudança do poder, uma mudança na presidência. Por quê? Porque ele está entrando na corda bamba agora.
Então, o Moraes ele está sim protegido pelo STF, mas está longe de estar blindado. Por quê? Porque a artilharia é pesada e não há couraça que aguente a pressão que pode vir dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu agora com o Zelensky. Vamos avançar, por fim, vamos para a quarta e última mentira. Mas me conta antes se essa análise está te ajudando a entender melhor o que está acontecendo. Conta aí nos comentários para mim e curte o vídeo para você receber mais análises como essa. Aciona o sininho das notificações para você não perder nada de importante aqui do canal. Então, gente, a quarta mentira é sobre a expectativa de que haverá uma defesa forte de Moraes pelas associações de classe da magistratura. O que a Daniela Lima não te conta é que essas associações de classe estão fazendo uma defesa envergonhada de Moraes, porque sabem que as decisões deles são abusivas, mas tem mais do que isso. Tem muita gente crítica a Moraes, não só no judiciário, mas também no Ministério Público, nas polícias e em outras instituições. Eu converso com muita gente dessas instituições e a realidade é essa. Muita gente olha para o que o STF está fazendo e é muito crítico e fala em alto e bom som, só que entre quatro paredes, por medo de vingança, que tudo é absurdo e é abusivo. Ou agora o problema é esse, as pessoas têm medo, ninguém é louco de dizer nada publicamente, senão vai ser enforcado pelos órgãos políticos criados para punir o Ministério Público e o Judiciário, que são o CNMP e o CNJ. Na Lava Jato existe um orgulho das associações e de todo mundo de defender o combate à corrupção, defender o nosso trabalho, e essas associações nos defendiam todos os dias. Soltavam notas e mais notas, as pessoas que eram os líderes das associações colocavam sua cara na TV, davam entrevistas todos os dias. Agora, eles fazem isso de vez em quando, apenas por escrito, quase escondidos, envergonhados, e fazem essas notas por dois motivos. Primeiro, porque a cúpula dessas associações é em boa medida formada de pessoas que precisam ter, que buscam e precisam ter um trânsito político maior. E os ministros são pontos essenciais com o mundo político. E, em segundo lugar, porque essas associações elas precisam manter um canal de acesso ao próprio Supremo. Isso por várias razões, inclusive de ordem salarial, para que eles consigam reajustes salariais que não são automáticos. Você entendeu então as 4 mentiras contadas pela Daniela Lima? Primeira, a de que a ofensiva seria política, omitindo que era em grande medida jurídica. Segundo, a de que a causa seria a relatoria por Moraes do caso Bolsonaro, quando na verdade a causa são os abusos do Moraes. A terceira mentira é de que Moraes está blindado, quando ele está protegido, mas não blindado por artilharia pesada. E a quarta é de que haverá uma grande reação defesa das associações, que não vai acontecer. Pode acontecer sim, umas notas, outra nota, como eu disse, porque elas têm razões que empurram elas para fazerem isso, mas vai ser uma defesa envergonhada. E aí, qual das 4 mentiras contadas pela Daniela Lima que você achou pior? Conta aí para mim a sua opinião nos comentários.